Olá! Um tempo atrás, um paciente meu pediu para eu tentar controlar a pressão do seu jardineiro. Falou que a pressão dele estava muito alta, 20/12, 21/13, apesar dos remédios. Quando esse jovem entrou no meu consultório com uma cor amarelo palha, naquele momento eu soube que o problema dele não era só hipertensão. Ajustei os remédios, pedi os exames de sangue e o laboratório me ligou na parte da tarde. Ele estava em urgência dialítica, ou seja, os rins dele não funcionavam mais. Você já se perguntou por que tantas pessoas acabam precisando de hemodiálise? O que leva os rins a falharem a esse ponto? E se eu te dissesse que a melhor maneira de cuidar dos seus rins é usando métodos naturais? Sim, é possível manter seus rins saudáveis sem depender de remédios. O problema é que muitas pessoas têm problemas renais e nem fazem ideia como jardineiro. Sentem alguns sintomas, mas não imaginam que esses sinais podem ser problemas nos rins. Imagina o susto que ele levou quando ele descobriu que precisava de diálise. E o que é ainda mais assustador, mesmo sem sentir absolutamente nada, seus rins podem não estar funcionando como deveriam. É isso mesmo, muitas vezes o problema é silencioso. 7 em cada 10 pacientes que estão fazendo diálise nem imaginavam que tinham problemas renais até muito tarde. Muitas pessoas acabam descobrindo que tem problemas nos rins por acaso, seja um exame de sangue ou de urina feito por um motivo, ou até mesmo durante um ultrassom ou tomografia abdominal para investigar um outro problema de saúde. Mas há maneiras de detectar isso cedo. Nesse vídeo, eu vou te contar tudo que você precisa saber para cuidar dos seus rins, porque cuidar deles faz toda a diferença na sua qualidade de vida. Não importa quantos anos você tem ou se já está lidando com outros problemas crônicos de saúde, hoje eu quero te ajudar a entender melhor como cuidar de seus rins, prevenir problemas futuros e, em muitos casos, até reverter danos já existentes. Você também vai entender quais são os primeiros sintomas aos quais você precisa prestar atenção e o que acontece com o seu corpo quando você tem insuficiência renal. Mas antes, se você já passou por isso ou conhece alguém que tem problemas renais, deixe um comentário. Quero ouvir a sua história. Que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Como saber se seus rins estão em perigo? Os primeiros sinais são cruciais, então fique atento. Um deles passa muito despercebido. É você precisar se levantar várias vezes à noite para urinar. O normal é acordar até uma vez. Se você tiver mais de 65 anos, no máximo 2 vezes. Mais do que isso, fique desconfiado. Pode ser um sinal inicial. É claro que pode ser devido a outros motivos, como problemas na próstata, retenção de líquidos porque comeu muito sal, varizes nas pernas, problemas no coração ou no fígado, ou simples fato de beber muita água antes de dormir. Nem sempre é doença, mas se começou recentemente, vale a pena descartar problemas renais. Agora, importante, insuficiência renal pode não dar sintomas no começo. Como saber se tem problema renal? Vou te contar em breve. Quando avança, você pode se sentir cansado, fadigado, com uma fraqueza muscular estranha, pode ter alterações no humor, no sono, pode começar a emagrecer sem motivo aparente, ficar sem apetite, diminuir a massa muscular ou a força que você tinha, pode começar a ter anemia inexplicada. Veja que esses sintomas parecem desconexos, inespecíficos, e isso acontece porque os rins afetam o corpo todo. Os rins não funcionam sozinhos. Eles têm função de limpeza, assim como o fígado. Você sabia que até a falta de libido, ou seja, desejo sexual, ou até mesmo potência sexual, podem estar relacionados a problemas nos rins? Então é importante você prestar muita atenção nesses sinais. Suas meias sempre formam marcas na pele, e isso pode ser sinal de retenção de líquidos. Algumas pessoas começam a reter líquidos, os pés incham, ao redor do tornozelo, as pernas, as mãos, mesmo o rosto. Então, fala contra problema cardíaco. Você acorda e percebe que suas pálpebras estão inchadas, ou vê que sua urina está cheia de espuma, como se tivesse jogado detergente no vaso sanitário. É estranho. Às vezes a quantidade de urina que produzimos diminui, mas friso aqui que nos estágios iniciais a quantidade pode parecer normal ou até aumentar. Muitos dos meus pacientes com problemas renais sérios, mesmo aqueles que já estão em hemodiálise,
continuam urinando normalmente. Alguns até urinam mais do que o normal, ou seja, a quantidade de urina nem sempre é um parâmetro confiável. E mesmo que esses sintomas sejam inespecíficos ou muitas vezes inexistentes, há muito que pode só fazer para prevenir esse problema e detectá-lo cedo. Mas quais são os sinais de insuficiência renal avançada? Como saber se seu rim está literalmente envenenando você? Os rins têm a função vital de transformar nosso sangue em urina, eliminando as toxinas do corpo. Quando os rins falham, essas toxinas começam a se acumular no sangue, causando sintomas como náuseas e vômitos. E a perda de apetite, ela piora cada vez mais. Com isso, o peso baixa ainda mais. Você se sente mais fraco. E a anemia, que já era um problema, piora ainda mais. Além disso, você pode começar a sentir coceira intensa em todo o corpo. Esses são sinais de alerta que não podem ser ignorados. Mas há um sintoma de insuficiência renal avançada que poucas pessoas conhecem e que pode ser facilmente confundido com outra condição. E o pior, ignorá-lo pode ser extremamente perigoso. E aqui vai uma pergunta que muitos fazem. O rim pode doer? Sim, dores na região dos rins, na parte inferior das costas, ou algo logo abaixo das costelas pode acontecer. Mas atenção, essa dor nem sempre significa que é um problema renal. Na verdade, quando os rins doem, isso geralmente é devido a pedra nos rins ou cistos renais que estão grandes, ou uma infecção mais avançada, a pielonefrite. A insuficiência renal, por si só, não causa dor. Então, se você estava despreocupado até aqui, eu não sinto dor nenhuma nos rins, por isso não tem problema renal, cuidado, não é por aí. O sintoma que eu falei que pode ser perigoso é a respiração curta e difícil, conhecida como dispneia, que pode ocorrer em estádios avançados de insuficiência renal devido ao acúmulo de líquidos nos pulmões, edema pulmonar. Muitas pessoas não associam problemas respiratórios com a função renal e podem pensar que estão apenas fora de forma. Tem uma infecção respiratória, um problema cardíaco. No entanto, em pacientes com insuficiência renal avançada, o acúmulo de líquidos pode afetar sua capacidade respiratória e ser um sinal de que seu corpo está retendo fluidos devido à falência dos rins. Agora você deve estar se perguntando, como detectar esses problemas antes que se torne grave? A insuficiência renal é dividida em 5 estágios ou fases. O estágio 1 é o mais inicial, o estágio 5 é quando a situação já é crítica, necessitando de hemodiálise ou até de um transplante renal. Os sintomas costumam aparecer a partir do estágio 3 e só pioram conforme o problema avança. Por isso, mesmo que você se sinta bem, ou se você tem algum problema de saúde crônico, como obesidade, diabetes, hipertensão, histórico familiar de problemas renais, e já usa medicamentos de forma contínua, é fundamental procurar seu médico. Ele pode pedir um simples exame de sangue para medir a creatinina, ureia e teste de urina simples, a urina 1, EAS. Se a creatinina do seu sangue estiver elevada, isso geralmente indica um problema nos rins. Com esse exame, os médicos conseguem calcular o grau de insuficiência renal que você pode ter, quanto dos rins que você perdeu. Mesmo que nem sempre seja possível detectar o problema logo no início, esses exames são extremamente importantes. Dependendo do seu caso, seu médico pode pedir uma ultrassom abdominal ou uma tomografia, claro, nesse caso sem contraste. O contraste pode agredir seus rins para verificar o tamanho e a forma dos rins. E você sabia que há um erro comum que muitas pessoas cometem sem saber que, na verdade, pode piorar o problema renal? E milhares de pessoas cometem esse erro todos os dias sem perceber o risco que estão correndo. Vou revelar o que é esse erro e como evitá-lo antes de terminar, então fique até o fim. O que a gente pode fazer para prevenir os problemas renais? Existem maneiras naturais de evitar ou frear o problema. A maneira mais eficaz de melhorar sua saúde é reduzindo a inflamação do seu corpo. Lembre-se que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Preste atenção e siga essas orientações por 2 ou 3 meses. Após esse período, faça novos exames de sangue. Você notará uma melhora significativa nos níveis de glicose, colesterol, triglicerídeos e, em muitos casos, na função renal, ou pelo menos verá um controle mais eficiente desses indicadores. Para alcançar esses benefícios, é essencial incluir alimentos ricos em antioxidantes e também anti-inflamatórios na sua dieta. Por exemplo, consuma diariamente 3 porções de frutas, 3 porções de vegetais de cores variadas. Tente fazer as cores do arco-íris.
Algumas das frutas mais potentes no combate à inflamação são romã, que é excelente, mas aqui no Brasil não é tão fácil de encontrar. O abacate, frutas vermelhas como morango, amora, mirtilo. Outras frutas que protegem seus rins são o melão, o kiwi, a laranja, a tangerina, a melancia, o limão. Essas frutas são ricas em potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e melhora a função renal, além de prevenir a formação de cristais ou pedras nos rins. Agora, preste muita atenção. Se você já possui problemas renais avançados, é importantíssimo você consultar seu médico ou nutricionista para ajustar sua dieta de acordo com as suas necessidades específicas. Se você tem problema de potássio alto, pessoas que urinam pouco, geralmente tem esse problema, essas frutas são proibidas, porque potássio alto também é um problema. Outra coisa importante é manter sua boa saúde intestinal. Ajuda no funcionamento não só dos rins, mas seu corpo como um todo. Consumir alimentos ricos em fibras, como aveia, chia, linhaça, ou mesmo as cascas das frutas como maçã e pera, feijão, lentilha, arroz integral e nozes ajudam a reduzir a inflamação. Além disso, há condimentos e especiarias que você pode incorporar diariamente para combater a inflamação nos rins e no corpo, como cúrcuma com pimenta preta, que pode ajudar até a reduzir o consumo de sal. E não se esqueça de beber água. É vital consumir pelo menos 30 ml de água por quilo de peso corporal. Por exemplo, se você pesa 75 quilos, deve ingerir pelo menos 2,2 litros de água por dia. Agora, se você tem dificuldade de beber água pura, adicione suco de limão ou um pouco de gengibre para dar aquele sabor e também aproveitar os benefícios anti-inflamatórios desses ingredientes. Agora, fique atento. Quais são os hábitos que podem comprometer seriamente a saúde dos seus rins e que você deve evitar a todo custo? Primeiro, segurar a urina. Não pode, pois manter a urina na bexiga por muito tempo pode aumentar o risco de infecções urinárias. Portanto, se você sentir vontade para ir no banheiro, vá. Ah, mas eu estou no meio da aula, vá. Quanto você acha que vai ser os rins? Dinheiro nenhum vai compensar. Outro, sedentarismo. Você sabia que a falta de atividade física pode reduzir a circulação sanguínea em todo o seu corpo, incluindo os rins? Pois é, os estudos recentes mostram que ficar sentado por 8 horas ou mais por dia aumenta o risco de morte, tanto quanto tabagismo e obesidade, porque aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, leva a sobrepeso, obesidade e também leva a inflamação crônica. Por isso, evite passar o dia inteiro sentado. Tente levantar da cadeira a cada hora, esticar as pernas, dar uma caminhada de 30 segundos a 1 minuto. Isso vale até se você estiver em casa assistindo séries Netflix. Levante-se! 3. Excesso de sal. O consumo exagerado de sal eleva a pressão, causando retenção de líquidos e pode levar à formação de pedra nos rins. Minha sugestão é substituir o sal por sal light, que tem 50% de potássio e 50% de sódio. O potássio, como eu falei, protege os rins, mas claro, se você tiver problemas renais, já grave, não pode por causa do potássio. Nesse caso, aumenta em temperos, especiarias como mostarda em pó, cúrcuma, pimenta do reino, orégano, alho. Outro hábito prejudicial é o consumo excessivo de açúcar. É fundamental moderar a ingestão de açúcar para proteger seus rins e sua saúde no geral. Preste muita atenção, não estamos falando apenas do açúcar branco que se coloca no café ou no chá, mas também dos açúcares ocultos presentes nos alimentos que consumimos diariamente, especialmente nos alimentos ultraprocessados, também refrigerantes, energéticos. Algo que a mídia muitas vezes não revela é que o consumo excessivo de açúcares e alimentos ultraprocessados pode ser uma das principais causas de morte prematura ao redor do mundo, ou seja, mortes que acontecem antes do tempo esperado. Nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa para ver qual era a principal causa de morte evitável. Sabe qual ganhou? A dieta americana, na frente do cigarro. Por isso é fundamental repensar nossa alimentação. A recomendação é substituir esses alimentos por opções mais saudáveis, como frutas, verduras, grãos integrais, que são mais benéficos para a nossa saúde. Agora, preste atenção. Outro ponto crucial é consumir carne vermelha em excesso diariamente também pode prejudicar seus rins. O ideal é variar as fontes de proteína ao longo da semana, incorporando alternativas como peixes, aves, ovos e fontes vegetais como leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, tofu, quinoa. Fazer essas mudanças na dieta não apenas ajuda a preservar a saúde dos rins, mas também promove o equilíbrio geral, que pode reduzir o risco de várias doenças crônicas. Portanto, diversifique suas escolhas e prefira sempre alimentos frescos e minimamente processados para garantir uma saúde renal robusta
e um corpo mais saudável. E se você já tem problemas nos rins, de grau leve ou moderado, opte por mais proteínas vegetais do que proteínas de origem animal. Por quê? Porque levam a menor produção de resíduos tóxicos nitrogenados, que sobrecarregam os seus rins. Por isso tem um menor efeito na taxa de filtração glomerular. Outra vantagem é menor efeito acidificante. Os rins produzem bases que precisam neutralizar a acidez, então força menos os rins. Sem contar nos efeitos benéficos, antioxidantes e fibras dessas proteínas vegetais. Feijão, ervilha, grão de bico, lentilhas e mesmo soja. Claro que eu não preciso nem falar dos outros hábitos prejudiciais para os rins, que seriam o consumo de álcool, cigarros e drogas. Todos eles contribuem para a perda da função renal, mas também aumentam o risco de infarto, derrame, demência, trombose e outros problemas de saúde. E também alguns medicamentos podem prejudicar os rins. O jardineiro sentia muitas dores no corpo. O que ele fazia? Tomava Torcilax como se fosse balinha. Esse e a hipertensão mal controlada foram os dois motivos dele ter ido para a diálise. Por isso é importante ter cuidado com qualquer medicamento, especialmente com anti-inflamatórios de venda livre, como ibuprofeno, diclofenaco, Torcilax, Tandrilax, cetoprofeno. Também é importante ter cautela com o uso de alguns antibióticos. Sim, alguns antibióticos podem causar insuficiência renal e por isso deve ser utilizado somente quando necessários, na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível. Se você tiver problema renal, tem que avisar para seu médico. Não se esqueça da importância de controlar todas as suas condições crônicas de saúde, como hipertensão, diabetes, colesterol. E visite regularmente seu médico e dentista, pois a saúde bucal também é crucial para reduzir a inflamação do corpo. Lembre-se, até 90% dos problemas crônicos de saúde do mundo poderiam ser controlados com mudanças simples nos hábitos e na alimentação. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, e se você se importa com a saúde das pessoas que você ama, compartilhe esse vídeo com eles agora. Não se esqueça de deixar seu like. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre como melhorar sua memória e outro, sintomas de problemas no fígado. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!